Hoje, estamos embarcando nessa viagem fascinante a uma das maravilhas da engenharia moderna e uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Preparem-se para explorar essa história rica, seus desafios que foram enfrentados ao longo dos anos e o seu impacto global. Convido vocês a se juntarem a mim nessa jornada única pelo Canal de Suez. A história do Canal de Suez remonta ao século XIX, quando o comércio entre o Oriente e o Ocidente estava repleto de desafios. O primeiro a ter a ideia de ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo foi o faraó egípcio Senauser III, da 12ª dinastia. A ideia dele era fazer isso com pequenos canais ligando o rio Nilo ao Mar Vermelho. O objetivo do faraó era promover o comércio e facilitar a comunicação entre o Oriente e o Ocidente. A construção do canal se iniciou em 1859 pela empresa Suez, de propriedade do empresário francês Ferdinand de Lesseps, que foi um dos idealizadores da obra. Por coincidência, ele foi o idealizador do Canal do Panamá também, que seria construído anos depois. A obra do Canal de Suez levaram 10 anos para ser concretizadas e o canal foi inaugurado oficialmente em 1869, inicialmente com propriedade dividida entre França e Egito. Cerca de 1,5 milhão de trabalhadores foram empenhados nessa obra gigantesca para a engenharia da época, e estima-se que mais de 100 mil morreram ao longo dos anos por diversos motivos como cólera e condições de trabalho. Apesar dos desafios e adversidades, o Canal de Suez foi oficialmente inaugurado, conectando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Uma nova era para o comércio internacional havia começado. O Reino Unido foi o responsável por financiar a obra, e como a dívida ficou muito grande, acabou assumindo o canal como forma de pagamento. Em 1888 a Convenção de Constantinopla estabeleceu a neutralidade do canal, que poderia ser navegado por qualquer país, mesmo para fins de guerra. Em 1956, o Egito nacionalizou a empresa responsável pela administração do canal, o que gerou uma crise internacional, com ameaça de guerra, mas que acabou sendo contornado, e com a ONU declarando a legitimidade do canal como egípcio. Desde sua inauguração, o Canal de Suez tem sido uma via vital para o comércio mundial. A rota mais curta e segura entre o leste e o oeste abriu caminho para uma conectividade sem precedentes. A capacidade de travessia é em torno de 50 navios por dia, com uma arrecadação de cerca de 7 bilhões de dólares anuais. Desde a sua inauguração ele vem sendo modernizado de acordo com as necessidades de navegação. Inicialmente sua profundidade quando inaugurado era de 8 metros, hoje já está em 24 metros, o que permite a navegação dos maiores navios do mundo. A extensão do canal é de cerca de 194 quilômetros e o tempo de travessia dura aproximadamente 12 horas, dependendo de cada navio. O canal revolucionou o transporte marítimo, encurtando distâncias e reduzindo significativamente os custos de transporte. Mercadorias valiosas, como petróleo, grãos e produtos manufaturados, são agora transportadas rapidamente de um continente a outro. A importância do canal é porque ele reduziu a viagem entre a Ásia e a Europa em mais de 7 mil quilômetros, ou mais de 40% da viagem, reduzindo muito os custos e tempos de transporte de produtos. Pelo canal é transportado cerca de 15% do comércio global, principalmente o petróleo extraído no Oriente Médio. O Canal de Suez também foi palco de desafios e conflitos. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi fechado para impedir o uso por parte do inimigo. E, em 1956, a crise de Suez abalou o mundo quando o canal foi nacionalizado pelo Egito, levando a uma intervenção militar conjunta. No entanto, o canal continuou a evoluir. A ampliação de passagem é vista como possibilidade de renascimento econômico do país após anos de instabilidade política. O projeto incluiu a construção de um canal de 35 quilômetros, paralelo à via atual, e a dragagem de um trecho de 37 quilômetros, para ampliar a profundidade e a largura do canal.
A intervenção permitirá a navegação em 2 sentidos, na maior parte do canal, de barcos de grande porte. A expansão vem sendo considerada um renascimento do país pelo governo egípcio. A expectativa é reanimar a economia do país com as receitas provenientes do uso do canal. A Ásia sempre foi um local com grandes riquezas que as metrópoles europeias necessitavam. Por isso, a busca por alternativas para se chegar lá sempre foi uma constante nos países. Os reinos de Portugal e Espanha, muito importantes economicamente na época, para chegar até a Ásia, tinha que cruzar diversos países por terra, correndo o risco de terem todos os produtos roubados, ou então tendo de pagar um pedágio para passar. Por isso as grandes navegações começaram a explorar novas formas de se chegar à Ásia e ao Oriente Médio. Assim que a América e o Brasil foram descobertos, mas alguns anos antes o navegador português Vasco da Gama, em 1497, conseguiu sair de Portugal e chegar à Índia atravessando o Cabo da Boa Esperança, que fica ao sul do continente africano. Os anos foram se passando e com o aumento do comércio internacional, houve a necessidade de construir uma rota alternativa, para reduzir o tempo de viagem e consequentemente o custo dos produtos. A ideia que surgiu foi construir um canal na península do Sinai, no Egito, para ligar o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Analistas, contudo, questionavam as projeções oficiais. Afirmavam que o comércio global não estava avançando no ritmo esperado pelo Egito. Há também quem critique os gastos de 8,5 bilhões de dólares na obra, e sugira que o dinheiro poderia ter sido gasto em avanços em infraestrutura e serviços públicos. Durante a inauguração na cidade de Ismailia, o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, apareceu em uniforme militar e óculos escuros a bordo do El Mahrousa, o iate que foi a primeira embarcação a passar pelo canal quando foi inaugurado, em 1869. O ex-líder militar recebeu líderes estrangeiros como o presidente francês, François Hollande, e o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev. Houve sobrevoos de jatos militares e helicópteros durante a cerimônia. Nas ruas do Cairo, cartazes descreviam a obra como um presente ao mundo. Veículos de comunicação alinhados ao governo saudaram a expansão como um triunfo nacional e uma virada para o país após anos de instabilidade política. É, sobretudo, um projeto patriótico, e isso é muito difícil de quantificar, afirmou à BBC o analista financeiro britânico Angus Blair, baseado no Cairo. Em 2015, no dia 6 de agosto, um ambicioso projeto de modernização e expansão foi concluído, permitindo que navios maiores e com maior capacidade de carga atravessassem o canal com facilidade. Especialistas colocaram em dúvida a capacidade da obra em gerar os resultados financeiros esperados. O economista Ahmed Kamali, da Universidade Americana no Cairo, afirmou à agência de notícias Reuters que as projeções oficiais sobre o canal por hora são apenas um desejo. Não houve ou não se sabe de um estudo de viabilidade da obra, afirmou, segundo a agência. Para ele, os benefícios imediatos da expansão deverão ser mais políticos do que econômicos. O Canal de Suez original, inaugurado há quase 150 anos, une os mares Mediterrâneo e Vermelho. Por suas águas passam hoje 7% do comércio mundial baseado em navegação. A via é ainda uma das principais fontes de recursos para o Egito. Estima-se que a construção do novo canal tenha custado 8,5 bilhões de dólares. As obras, realizadas em regime de 24 horas, ficaram a cargo das Forças Armadas. A passagem foi inaugurada exatamente um ano depois do começo dos trabalhos, seguindo a meta ambiciosa do presidente egípcio. O projeto original previa 3 anos de intervenções. Espero que você tenha apreciado essa exploração pelo Canal de Suez tanto quanto eu. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no nosso canal para mais conteúdo fascinante como este. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada histórica. Até a próxima! Fique com esse documentário que fala sobre esta ilha que vem crescendo e vai dominar o polo industrial no mundo da tecnologia e muitos países não estão satisfeitos com essa evolução toda. Te vejo lá!